o músico tem que ter essa parceria com o pessoal da técnica. Tem que ser não só amigos, porque às vezes a relação é boa, dos músicos e tal, tem aquela amizade e tudo, mas você tem que ter essa parceria, no sentido de você identificar as situações que podem ser melhoradas. Por exemplo, acontece muito o guitarrista, nós que vemos daquele tempo dentro do som mesmo, daquela pressão sonora, hoje não, nós usamos o quê? Fone. Eu acho que a ideia de vocês eu queria que vocês comprassem essa ideia do fone, cara, vai mudar totalmente. No começo, como a gente vem falando, vocês vão sentir um pouco isso, mas depois vocês vão tocar redondinho, porque o som vai estar ali dentro da cabeça de vocês, vocês vão ouvir todos os detalhes. E às vezes o que acontece quando você ouve só essa massa sonora, você não tem coisas que passam desapercebidas, que você não consegue. Mas quando você está com fone, você ouve tudo, você ouve o clique, a trilha, o detalhe. Então você já vai ter um domínio maior da música, no detalhe. Então o que acontece? Essa parceria com o pessoal da técnica é muito importante. O músico, às vezes o que acontece? O guitarrista, ele quer tocar com amp altão. Não dá, meu irmão. Nós não somos o cara, porque o guitarrista, ele às vezes fica vendo aqueles vídeos daqueles guitarristas americanos, com aquela parede de caixa de Marshall atrás, e o cara lá, não, meu irmão, não tem nenhum Guitar Hero aqui, o único herói aqui é nosso Senhor Jesus, não tem esse negócio de Guitar Hero não, tá certo? Isso não quer dizer que você não vai se expressar para Deus, tu vai lá e tal, ministrar, fazer tua expressão e tudo, sabe, é isso, é legal. Mas cara, o amp está alto demais, o que vai acontecer? Vai acontecer uma coisa, o cara que está na mesa, ele vai cortar o teu som, ele vai deixar só no amp. Aí o que vai acontecer? Em vez de tu achar que teu som vai ficar massa na frente, vai ficar muito ruim, magro, porque o teu som não vai sair no PA. O som não vai sair no PA, cara. Vai ficar só ali. Tu tá massa aqui pertinho do amp, né? Tu tá curtindo o som, mas a galera lá diz, ih, rapaz, cadê? Nem botaram a guitarra hoje, tá baixinha. Por quê? Porque ele foi obrigado a tirar o som do PA, porque o guitarrista quer tocar em volumes absurdos. Então não dá, na igreja não funciona assim. A gente tem que harmonizar isso com a banda. Outra coisa, eu percebi aqui, eu não sei se é normal, pastor, lá na igreja a gente toca com o amp virado. Microfona e o falante fica virado para trás. Eu não sei se funciona. Por quê? Porque justamente você diminui a massa sonora que vai chegar aqui na frente. Imagina o irmãozinho que está sentado bem aqui na primeira fila. O cara guitarrista bota o amp bem aqui assim, ó. E outra coisa, o som está passando aqui pela perna dele. Ele não tem ouvido aqui na batata da perna. Ele não tem esse ouvido aqui, eu não conheço, a não ser que ele seja um mutante. X-Men, alguma coisa assim. Se ele tiver um ouvido ali escondido, mas cara, eu não conheço esse mutante. Então assim, o som vai passar aqui, ó. Ele não vai ouvir direito o som. Ele vai ouvir uma sobra de som. Mas quem que vai ouvir essa pancada no ouvido? O cara, ele aqui, ó. Ele diz que é ele. Já sofreu muito. Cara, não vamos deixar nosso irmão sofrendo, gente. Vamos ter esse bom senso. Outra coisa, isso não vai melhorar o teu som, não vai melhorar o som da tua equipe, vai piorar as coisas. Então o que a gente tem que fazer? O ideal é você virar o amp, já que você vai usar o fone, vira o amp para trás, tal, e você vai ouvir aqui no fone. Aí é que a parceria com o pessoal. Aqui, lá na igreja, por exemplo, nós temos o nosso monitoramento individual. Aqui ainda não tem, algumas igrejas ainda não tem. Mas aí você fala com a pessoa que está lá na técnica. Cara, tu pode... Tira um pouco, equaliza aqui, joga mais sinal de teclado e tal, de trilha, menos, baixo. Melhora o clique, melhora o som da guitarra e tal. Então isso requer tempo na passagem de som. Tem que chegar cedo, 1h30 antes. Ligar, vamos passar o som. E tal, aí bota o fone, vai passando, o amplificador virado para trás, entendeu? Porque você vai deixar o som aqui em cima, bem baixinho. Existem igrejas, por exemplo, a Gateway, tem até uma igreja lá em Belo Horizonte,
que lá não tem nada em cima. O amp, ele fica escondido embaixo, assim, ou lá numa sala atrás. Não tem nada, não tem amplificador, não tem nada, o cara está ouvindo tudo no fone. Se você botar lá no YouTube e vai ver lá como é que funciona, o pessoal da Gate, ele vai lá com uma câmera, filma os pedaços do cara, depois ele sai do púlpito, vai lá para trás. Diga, para que esse cara vai fazer lá atrás? Aí ele vai lá filmar os amps microfonados lá atrás. Ninguém nem vê. Então, para você ver como é a noção dos músicos, ele não precisa daquela pressão sonora que chega aqui em cima do púlpito. Porque, cara, o som que tem que sair é o som do PA e não o som do amplificador. Então, assim, às vezes o cara que está na técnica, ele é obrigado a cortar o sinal do cara no PA. Entendeu? Então tem que ter essa parceria, tem que ter essa coisa, porque nós temos que ser facilitadores da adoração da igreja do Senhor. Lembra aquela ordem que a gente falou? Primeiro Deus, depois a igreja, o grupo, e quem é o último? Eu. Às vezes o cara quer ser o primeiro ali na escala. Mas tá ruim para a banda. Não, mas o eu vai aqui na ordem primeiro. Não. Vamos mudar. Isso é uma questão de cultura, gente. Nós temos que virar a chave, isso é uma questão de cultura. Às vezes, a gente está acostumado a fazer uma coisa de um jeito, e quando a gente muda o paradigma, a gente tem, às vezes, uma resistência, uma certa dificuldade. Com o tempo, isso vai virando a chave, a gente vai, cara, é mesmo. E aí, ao passar do tempo, você vai ver, cara, foi muito bom a gente ter feito isso. Mudou 100%.